cheguei na Igreja Universal com a minha vida toda destruída, em todos os sentidos. Financeiro, vida sentimental, familiar, tudo. Tá? Desempregada, doente, falida, completamente no fundo do poço. Tá? Então, aqui eu aprendi a lutar. Primeira coisa que eu ouvi do homem de Deus saindo do altar, que tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque eu vim em busca da minha cura, porque eu tive um problema de saúde muito grave. Eu tive depressão 2 anos, tentei suicídio. Por quê? Porque nada dava certo na minha vida, nada. Né? Porque existia um mal na minha vida e ele atingia a maior parte, pastor, foi na minha vida sentimental. Tá? Porque eu fui abusada quando criança, tá? Então isso causou um trauma muito grande. Então, por mais que eu quisesse ser feliz na minha vida sentimental, eu não conseguia. Porque eu não podia dar para ninguém o que eu não tinha, porque não existia o amor na minha vida. Só tinha raiva, mágoa, né, revolta, assim eu era. Tá? Então, aqui eu fui aprendendo. Em primeiro lugar, fiquei curada. Né? No primeiro dia, já que eu cheguei, saí daqui leve. Uma paz muito grande, porque não existia paz dentro de mim, sabe? Eu fingia, eu vivia de aparências, mostrava para as pessoas que eu era feliz, mas não era. Então, eu comecei a lutar por isso. 3 meses depois, fui selada com o Espírito Santo, ali começou a minha vida. Tudo foi dando certo, tá? Fiquei curada, a minha vida financeira foi... Eu cheguei desempregada, falida, hoje eu tenho meu próprio negócio. Depois, descobri o problema muito grave, que foi o meu filho, que teve problema com droga, traficante. O meu filho tinha um sonho, o pastor, desde criança, ele sempre foi apaixonado por moto, e ele sempre quis ter uma moto daquela bem grande, sabe, daquela bem grandona. E ele conseguiu aquela moto. O sonho dele de uma moto grande se transformou, pastor, numa vasilhinha desse tamanho, tá? Cheia de cocaína. Eu fiz o quê? Sacrifiquei no altar pelo meu filho. Deus libertou ele, hoje ele é um homem de Deus, tal. Então, tudo foi se organizando. E foi passando o tempo, certo? Aí eu disse, agora é a minha vida sentimental. Como é que era a vida do senhor, seu Jair? Bom, eu cheguei, pastor, o seguinte, eu era dependente químico, desempregado, estava também jogado, totalmente destruído. Então, através da fé, fui usando, pondo em prática, daí fui mudando, entendeu? No princípio, larguei os vícios, tudo. A princípio, falava que bebia socialmente, mas, no fundo, estava tomando uma garrafa de cachaça cada vez que eu parava. Ou cunhaque, alguma coisa. Então, eu era um alcoólatra, eu era um dependente químico. Então, botei dentro de mim, em casa, na cama. Ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva de uma vez. Fiz um desafio com Deus. Peguei firme, e a primeira coisa foi isso, me libertou disso. Aí, depois, foi progredindo, né? Fui arrumando serviço, trabalhando, fui largando outros vícios também, que era de cigarro, e assim foi mudando. E fazendo os meus desafios também. Aí chegou na área sentimental, que nem a dona Esther estava falando. Também já vinha de um casamento fracassado, 12 anos. Fiquei 8 anos na fé lutando. Eu tinha piamente dentro de mim que se eu buscasse a Deus, Ele em primeiro lugar, o restante tudo, Ele colocaria de mão beijada para mim. Só que eu deveria ser fiel até o fim. Então foi o que eu fiz. Com o passar do tempo, me colocou a dona Esther na minha vida. Quanto tempo de casado? Vai fazer agora, dia 20 de junho, 6 anos. Como é que foi o encontro? Fala. Então, foi assim, depois de eu ter lutado, foi através da filha dele, por incrível que pareça. Porque, assim, a gente se via na igreja, só que ele era o oposto, eu não gostava. Bem magrinho, assim, bem moreno, que ele gostava muito de pegar sol. Eu pedi para Deus assim, ó, eu queria um homem fiel, um homem de Deus,
caráter de Deus, que amasse Ele acima de qualquer coisa. Eu fiz um desafio muito forte pela minha vida sentimental, né? Então, foi coisa assim, ó, de 1 ano, tá, pastor? E foi tudo muito, muito bem certinho, porque eu divorciada, já mãe de 3 filhos, ele também, mas nós fizemos tudo certinho, sabe? Qual a importância da terapia em si? Qual foi a importância da terapia do amor para a vida da senhora? Foi muito importante para mim, porque assim, ó, ela preparou, pastor, como eu vinha cheia de traumas, na terapia, ela me preparou para poder hoje ser feliz com o meu marido, né? Porque aqui tinha ensinamentos assim como eu tinha que agir, porque eu era muito autoritária, né? Fiquei muito tempo sozinha, então para mim foi muito importante. Bom, dá um abraço, dá um beijo. O que o casal merece? Deus abençoe, tá?